Olá, família, tudo bem? Eu sou a professora Angélica e nós vamos falar sobre apelidinhos na escola. Apelidinhos na escola tinham bastante quando eu era criança. Era pororocas. Tinha uns que era pejorativo demais. Né? Traumas. Uns traumas. E tinha uns que era cabeludo. Uma era, como era? Boneca de piche. Nossa, eu tinha muita raiva desse. Né? Mas eu vou falar de outros apelidos. Eu vou falar sobre esses que eram chamados de bullying e que nós professores, nós, infelizmente, nós contribuímos para isso. Não para o bullying, mas para uma característica de uma determinada criança. Nós estudamos que o bullying é errado. Então, quando a gente vê uma criança xingando a outra, fazendo brincadeiras que pode ofender aquela criança, a gente tenta, separa e faz. Mas e aqueles apelidinhos que a gente dá para as crianças, hein? Pois é, esses apelidos doem mais neles que a gente imagina. E marcam muito, marcam bastante. Por que eu tô falando isso? Ao decorrer desses anos, tive um centênio de alunos, ainda centênio, e vendo algumas, tipo como que as pessoas falam, querem se referir a tal criança, elas, o pior de todos. Mas aquela criança é horrível. Então eu fiquei pensando, por mais que a gente esteja num momento de braveza, aquela determinada nome, nomenclatura que você dá para aquela criança, acaba indo com ela até a fase adulta. Sim, acaba indo para a fase adulta. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando de exatamente terrorista? Todo mundo tem um terrorista na sua sala. Eu não chamo essa criança de terrorista, eu chamo dessa criança agitada, curiosa, querendo chamar atenção. Por que aquela criança gosta tanto de chamar atenção? Mordendo, batendo, beliscando, quebrando brinquedos, se jogando no chão, fazendo birra. Se você não viu o nosso vídeo, por favor, deve estar em algum lugar aqui. Enfim, nós precisamos compreender como que aquele nome vai ser levado para o resto da vida deles. O resto da vida. A boneca de piche e as pororocas me perseguem até hoje na minha cabeça. Sim. Infelizmente, mesmo depois de adulta. Isso me marcou demais. É algo que me deixa muito triste. Umas que vocês sabem que as pororocas são o que é mesmo, Pompom? Pororoca ou mupororoca é a forma como são denominados os macaréus que ocorrem na Amazônia. Trata-se de um fenômeno natural produzido pelo encontro das correntes fluviais com as águas oceânicas. Ah, tá. Muito bem. Ai, eu adoro esse assistente. De nada. Esse apelido me provocou um certo asco. Eu não entendi o porquê do apelido. O menino achou engraçado, muito engraçado me colocar esse apelido. Quando o professor estava falando, professor, eu tive um professor na segunda série. E eu acho que conta essa história na história de dogmas religiosos, que também está por aqui, né? Por aqui. Não sei se eu coloquei aqui, mas está por aqui. E esse menino, de repente, o professor estava falando sobre esse acontecimento e ele sentava na minha frente. Ele virou para trás e falou: as porocas da Verusca. A sala inteira deu risada, mas eu não gostei. O professor não apartou a conversa, simplesmente deixou. E ele me irritava todo santo dia com essas pororocas. Eu não aconselho, mas minha mãe tinha culpado uma repa de madeira. E eu não preciso falar o que aconteceu, né?
eu bati no menino. Foi levado para a direção? Não. Meu professor não sei se entendeu, mas ficou por isso mesmo. Ele falou com a mãe dele que foi lá na escola, reclamou, aí a minha mãe já sabia da história, foi lá e ela foi reclamar. Olha como isso interfere eu como professora. Então hoje me lembrando dessa história. É um apelidinho tão... Se você agora sendo professora, tão sem graça, tão... Ele é menos pesado do que a bonequinha de piche, né? A bonequinha de piche eu não preciso falar por quê, né? Eu espero que eu não precise falar. As crianças, elas tendem a ser o reflexo do adulto. Então, eles escutaram, as crianças escutam de seus pais que acabam passando para outras crianças de um outro jeito, uma outra vivência. Sim, criança aprende com criança, mas eles memorizam melhor aquilo que o adulto faz e repete. Eu não sei onde que eu vi isso, foi um lugar bem legal, mas eu acho que eu coloco aqui, essa reprodução de falas que aquela criança é terrível, aquela criança é tímida, que aquela criança é atormentada. Nossa, eu escutei isso de uma professora, eu quase fui no pescoço dela. Como eu queria ter uma régua de madeira naquela hora quando eu escutei aquilo, meu Deus. Obrigada por não ter uma régua na minha mão. Eu sou uma pessoa bem calma, mas não mexe com criança perto de mim, não. Quase, eu falei assim, professora, a criança não é atormentada, a criança tá pedindo alguma coisa, a criança tá querendo alguma coisa, né? Vamos ver o que a criança quer. Coisa que eu vou pegar uma régua de madeira, professora. Mas esse tipo de coisa acontece assim no nosso... Às vezes que você está contando coisas que é só para nós sabermos. Não, é uma coisa que a gente precisa colocar um ponto final. Não vamos colocar apelidinhos em crianças, em bebezinhos. Principalmente em bebezinhos, porque eles crescem pelo resto da vida achando, porque eles escutam, você é terrível, você é terrível, você é terrível. Vai chegar lá grandão e vai se tornar um adulto frustrado, sabe? Um adulto que eu não sei. Então, nós precisamos fazer tal coisas que a gente precisa se policiar. Eu não gosto quando uma mãe vem falar assim, o meu filho é terrível. Eu assim, mãe, a gente não usa esse vocabulário. A gente não usa essas palavras aqui dentro. Eu olho bem no rostinho da mãe e falo, bem no olho, e na bolota dos olhos dela. Eu assim, mãe, a gente não usa essa palavra. Eu não uso. Se outra professora aqui usa, me perdoe. Mas aqui dentro da sala de aula, eu e minha parceira, nós não falamos desse tipo de coisa. Porque criança não é terrível. Crianças não são terríveis. A gente vai pegar ele. A gente vai pegar ele. Por quê? Porque ele é mau. E a gente? É mau também. Eu não sei por que isso acontece. Eu vou puxar esse papo de terrível para uma outra situação. Não o que aconteceu. Mas nós, professores, vem cá, vocês param para prestar atenção que a maioria dos nossos terríveis são crianças pobres, muito pobres, ou que elas são pretas. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? A criança está ali para aprender e a gente fala que aquela determinada criança é terrível. Ainda mais quando ela tem conhecimento das coisas que andam acontecendo no redor dela. Pô, minha mãe fala que eu sou terrível, meu professor fala que eu sou terrível, meu pai fala que eu sou terrível, o diretor fala que eu sou terrível. Então, eu sou terrível. Eu sou uma bomba atômica. Eu vou explodir. Não é assim. A gente precisa passar para aquela criança, para aquele determinado aluno, que ele precisa de cuidados, que ele precisa passar por um carinho, excesso de carinho, excesso de coisas boas. Porque não adianta eu chegar para uma criança e colocar esse bendito apelido nela. Nossa, você está invocada com terrível. Tem outros que tem aqui, birrento, a gente instituiu foi birrento,
terrorista, tinha mais 3. Mas o que a gente mais escutou na nossa sala foi o birrento e o terrível. Aquilo me destruía, me matava por dentro. Tinha um bebê, alguns lugares que eu já trabalhei, tinha uma criança, um bebezinho que todo mundo, desde que ele chegou no lugar, desde que ele chegou na escola, ele ia chamar de terrível. Aquela criança é terrível, aquela criança é terrível. Ele tinha 3 meses. Ele é terrível. Não, é uma criança esperta. Ele está explorando todo o espaço. Ele está rodando. Olha só que legal. Não, as pessoas querem focar que ele é terrível. Eu peguei essa criança por 2 anos. E foi uma experiência muito gostosa. Ele é meu filho hoje. Meu filhaço. Sou apaixonada por eles. Aliás, como eu tô. Olha meus bebês que eu tenho hoje em dia contato, eu sou apaixonada por eles. E ver que as pessoas não têm discernimento de falar com uma criança de pouca idade que ele é terrível, vocês podem imaginar, sim, é aquela estigmatização que foi para vocês. A maioria das crianças que a gente chama de terrível são crianças ou pobres ou pretas. Isso não dá para acontecer mais. Essas crianças precisam de mais carinho do que elas precisam ser tratadas normalmente. A gente precisa colocar, sim, a gente precisa colocar que aquela criança precisa de cuidados especiais. Porque se ela está fazendo coisas que interferem no relacionamento dele, interferem no dia a dia dele, é porque ele está pedindo ajuda. Então a gente precisa recuar um pouco e ver a cena de longe, que aquela criança está pedindo ajuda e a gente está negando ajuda. Não adianta a gente falar criança terrível, mas que fique por isso mesmo. A gente que cuida da manhã daquela criança, a gente é responsável pela manhã daquela criança. Olha só, a gente é responsável porque é a partir deles que eles vão estar nos nossos lugares. Sim, eles vão estar nos nossos lugares. Desde a presidência até a pessoa que faz serviços, qualquer tipo de serviço. São crianças que vão tomar nossos lugares. E são eles que vão cuidar da gente. Então, se a gente não cuidar deles hoje, amanhã a gente não pode reclamar. A gente não pode pedir por algo lá, que aconteceu lá atrás. A gente começar aqui, nesse exato momento. Agora que vão se retornar às aulas, que agora só temos agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Nós temos 5 meses. Acabou o ano. Acabou esse ano. Então a gente precisa correr para que algumas coisas que a gente anda fazendo, anda afetando o nosso trabalho, o nosso rendimento em sala de aula, e o nosso relacionamento com as crianças. O adolescente, se você é uma professora de ensino fundamental 2 ou médio, nós precisamos tirar esses apelidinhos. Esses apelidinhos não são legais. Alguns tipos de coisa não servem mais. Eu tinha uma pessoa que falava assim: eu amava o seu cabelo de antes. Eu gosto dele, ele tá aqui, ó. Eu não fiquei careca, eu fiquei na peruca. Eu gosto do meu cabelo como ele tá agora. Eu gostava dele também como estava antes. Mas eu quis mudar. Então esse tipo de fala faz com que a pessoa... Olha só, até com adulto não tem apelidinho. Quando você vai a algum lugar, aí a pessoa te usa como uma referência. É atrás daquela gordinha, né? Ou atrás daquele alto. É no banco, quando tá na frente daquele magrelo, você tá vendo? Então, alguns tipos de coisa fere. Algumas pessoas são mais sensíveis. Aquilo hoje tá ficando bem chato, isso, sabe? Saca, o negócio tá bem chato. Mas é porque as pessoas precisam retroceder um pouco na educação, porque a falta de educação que está hoje em dia, misericórdia, tá? Ninguém pode fazer nada, ninguém pode falar nada. Nem esse nosso foco aqui, vai ter um monte de gente aqui embaixo perturbando as minhas paciências, falando assim: nossa, lá vem. Não, isso é sério, isso é mais que sério. A gente está precisando de pessoas que escutem umas às outras,
pessoas que queiram compartilhar as coisas com umas das outras. Não adianta eu chegar aqui e falar um monte de abobrinha e a pessoa entender e a pessoa aprender que é sobre chuchu. Precisamos colocar algumas coisas em xeque. E vamos, pelo amor de Deus, tirar. Vamos, pelo amor de Deus, nos orixás, de tudo que é mais sagrado e no que você acredita. Na força da energia boa, vamos tirar do nosso repertório as palavras ruins quando a gente quer delegar para as nossas crianças, nossos bebês. Eu acho que a pororoca ou a bonequinha de piche tem que ficar bem no passado mesmo. Não colocar as crianças em outros patamares mais legais. Não, eu esqueci que esse lugar ninguém quer ficar, não. Vamos fazer esse acordo entre nós. Bom, eu vou ficando por aqui mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por enquanto, aproveite agora que eu estou de férias forçada. É bonito. Esse apelido pega. Esse apelido é bom. Esse apelido pega. Férias forçadas. Né? Não é aquelas férias que você fica doido, não. Alguém te força você a ter férias. Enquanto isso, eu estou de férias, eu continuo lendo. E se eu acaso arranjar um trabalho e eu deixo de ficar de férias forçada, eu retorno aqui e a gente conversa de novo. Tá bom? Mais uma vez, beijocas. Até a próxima.